Deus seja louvado. Amém. Vamos continuar com os ensinamentos da Santa Palavra de Deus, esperando que Ele nos guie em todo o decorrer desse vídeo, que todos aqueles que assistirem esse vídeo sejam ricamente abençoados com as suas bênçãos espirituais. Bem, hoje eu vou falar sobre o amor de Deus e para isso vamos começar lendo um texto, um versículo, melhor dizendo. Fica no Santo Evangelho segundo João, no capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Bem, o amor de Deus é indescritível, é impossível para nós conseguir descrever o amor de Deus. O amor de Deus é imenso, é infinito. Olhem bem, Deus criou o homem perfeito, puro, e o homem se corrompeu, desobedeceu a Deus, fez o que foi mal, né? Fazendo maldade ao seu semelhante, fazendo maldade ao próximo, tudo que Deus abomina, porque Deus é amor. E Deus quer que as pessoas sejam boas, façam o bem para o próximo. Mas os homens foram só fazendo o que era mal. E o Senhor Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, sempre ajudando o homem, sempre perdoando o homem, perdoando os seus erros, perdoando os seus pecados, as suas iniquidades, a fim de salvá-los, a fim de ajudá-los. E os homens só se distanciando de Deus. E o Senhor Deus criou tantos planos, fez tantas alianças com os homens, no intuito de salvá-los, de nos salvar, tanto os homens quanto as mulheres, né? E, por fim, Ele enviou o próprio Filho, o seu próprio Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo, para vir pregar o Evangelho, dar o exemplo de obediência, de amor, de bondade, afastando-se do mal, afastando-se de tudo que é errado, para nos dar o exemplo do que é amor, do que é agradar a Deus. Imagina o amor de Deus, é difícil até de imaginar, não dá nem para imaginar, mas vamos pensar. O Senhor Deus desceu lá dos céus, do trono da sua glória, da sua majestade, nessa terra baixa, onde os homens tudo corrompido, tudo maldosos, enganadores, mentirosos, falsos, e Ele veio, pregou o amor, pregou a justiça, pregou a bondade, e ainda foi morto. E com o seu precioso sangue nos resgatou do poder da morte, do poder do pecado, do poder do engano. A morte que eu estou falando é a morte eterna. Porque essa morte aqui, ela não é o fim. Ela é apenas o começo da eternidade. Nós temos uma alma, um espírito dentro de nós. E esse espírito que Deus quer salvar, para habitar com Ele no paraíso, no seu reino de glória. Olha bem o amor de Deus por nós, em que nós éramos pecadores, odiosos, falsos, e mesmo assim, Ele veio para nos resgatar. Jesus Cristo é o exemplo de justiça, de amor, de bondade, de fidelidade. Então nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Vamos ler aqui, porque Ele veio, e voltou para os céus. E Ele fez uma promessa de não nos deixar sozinhos. Nós não estamos abandonados. Vamos ler aqui também, no Santo Evangelho segundo João, no capítulo 14, do verso 15 ao 18. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade,
que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Perceba, irmandade, que ele disse, se me amardes. E como que nós podemos demonstrar o nosso amor por Deus? É como ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que ama a Deus é o que guarda os seus mandamentos. Ou seja, não desvia, não peca, não comete iniquidade. E se por acaso a pessoa deslizar, cometer algum erro, ele volta, ele se arrepende. Também conta. Né? Não pode permanecer no pecado. Nem pecar, mas se pecou, não pode permanecer, tem que voltar e firmar. Porque se ficar pecando, isso é iniquidade. E o Senhor se aborrece. E nós não sabemos a hora que nós vamos partir. E se a hora nos apanhar de surpresa enquanto nós estivermos praticando o que é mal, e aí, aonde nós vamos morar? Então nós temos que nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos enganos, das nossas falsidades, das nossas mentiras, seguindo os mandamentos de Cristo, obedecendo a sua palavra, a sua doutrina, as suas leis. Na fé no Senhor Jesus Cristo, porque nós mesmos não conseguimos andar de acordo com a vontade, a palavra de Deus. Nós precisamos crer que o poder dele, que é o Espírito Santo, possa nos guiar. E para isso nós precisamos crer em Jesus, ter a fé nele. Então, com essa fé no nosso coração, nós guiados pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, que é a promessa do Consolador que ele prometeu, e ele envia para os seus que nele confia, que nele crê, que nele espera. Esse Consolador que preenche o nosso coração com amor, com justiça, com bondade, nos capacita para toda boa obra nessa terra de iniquidade, nesse mar de pecado. E nos faz santos diante da sua presença. Não que nós sejamos dignos nem merecedor, mas a sua bondade, a sua misericórdia, o seu infinito amor. Um amor sem limite. Então nós devemos, aquele que ama a Deus deve seguir os seus mandamentos. Para poder receber o Espírito Santo, né, tem que andar de acordo com a sua palavra. E o Senhor, o nosso Consolador, o Espírito Santo, habita em nós. E ele não nos deixará órfãos, ele voltará para nós. Ele vai nos buscar para morar com ele nos céus. O dia que você conhecer Deus, você vai lembrar de onde você veio. O dia que você conhecer verdadeiramente Deus, você se lembrará de onde você veio. Eu não estou falando que você vai conhecer para onde você vai. Não, eu estou dizendo, presta atenção, você se lembrará de onde você veio. Entendeu? Você é precioso, você veio de um lugar maravilhoso. Então se você conhecer verdadeiramente Deus, você se lembrará de onde você veio. E terá oportunidade de voltar, se você crer na palavra do teu Pai. Porque a tua alma dentro do seu coração geme, está sofrendo, está pedindo socorro, ajuda. Porque a alma, ela sente prazer nas coisas de Deus, no seu verdadeiro lar, que é os céus. E você precisa voltar para lá. Você não pode perder o seu lugar. E você está descrente no seu coração, achando que Deus não vai te ajudar, que Deus não vai te dar aquilo que você quer. Ele enviou o próprio Filho. Ele permitiu que o Filho fosse humilhado, morto, verteu o precioso sangue dele aqui, no duro madeiro da cruz, nessa baixa terra. E você acha que Deus não vai te dar as condições para você vencer o mundo do pecado e toda a iniquidade, te fazer um vencedor, uma vencedora? Para que tanta dúvida? Para que tanta incerteza? Um amor tão grande assim, esse amor que bate no seu coração cada dia, cada manhã,
como a misericórdia de Deus se renova a cada manhã para te ajudar, para te fazer prosperar. Mas você pode estar pensando, mas eu sofro tanto, eu tenho tanto problema, tantas dificuldades, tantas necessidades. Temos sim. Mas é porque nós temos que demonstrar também o nosso amor por Ele. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Porque, e aquela maldade que a gente tem no nosso coração, muitas das vezes, que a gente não quer dar o braço a torcer, a gente quer se exaltar, quer ser melhor, ser ignorante com o nosso semelhante, com o nosso próximo, achar que nós somos dono do mundo, que porque nós temos saúde, então nós não podemos ouvir a palavra de Deus, porque nós podemos tudo, podemos nada. A saúde quem dá é Deus, a riqueza quem dá é Deus, o ar para nós respirarmos é Ele quem nos dá, o alimento para comermos, a força para trabalhar. E muitas das vezes Ele permite que algo aconteça a nós. Nós ficamos debilitados com a nossa saúde, as nossas finanças ficam um pouco fracas. Nós ficamos desempregados, aflitos, angustiados, tentados, humilhados, em depressão. Muitas vezes rejeitado. Mas tudo isso ele sofreu. Ele foi desprezado, é o pior dos sentimentos. Ele foi desprezado pelos seus. Como diz a palavra de Deus, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Não é assim? Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Então, levanta a cabeça. Deixa essa fé que está no seu coração te levar à vitória. Deixa esse Deus maravilhoso que te criou dominar a sua vida, se submeta à sua palavra, ao seu amor. Deixa esse maravilhoso Espírito te guiar. O Espírito de verdade, o Espírito Santo, o Consolador amado, que só quer o teu bem. Te fazer prosperar em toda a verdade, em toda a justiça, para um dia você ir habitar com Ele lá nos céus. Porque Ele já te fez rei e sacerdote do seu reino. Você está perdido no mundo aí por quê? Se desviando por quê? É hora de você voltar. Você precisa voltar para os caminhos de Cristo, porque um dia você precisa voltar para a sua casa, que é lá nos céus. E tudo Ele tem para te dar. O amor dele é sem limites. Vamos continuar. Então, ele nos corrige, como está escrito em Provérbios. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Está em Provérbios 3, 12. E também ele nos corrige, como está escrito na Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus. Vamos ler aqui, Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus. No capítulo 12, no verso 6 e 8. Vamos ler aqui o que diz. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Nós não queremos ser chamados de bastardos, mas para isso nós precisamos submeter a correção de Deus. A correção está aqui na sua palavra. O que ele está dizendo? Não mate, não roube, não adultera, não cometa fornicação, não minta. E muito mais. É o bem. Andar em justiça, em amor, em santidade. É a correção de Deus. Ele quer nos guiar por um caminho estreito, o caminho da verdade, o caminho do bem, o caminho que leva à salvação. O caminho é Jesus Cristo. Ele andou, ele trilhou o caminho, ele é o próprio caminho, como ele mesmo disse na sua santa palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele, na sua santa e gloriosa e boa palavra.
palavra que nos guia para o reino da sua glória. E é para lá que nós vamos. E se você não quiser entrar, porque você diz que não consegue andar de acordo com a palavra de Deus, mas ninguém consegue. A força é Deus que vai te dar, Ele vai te guiar com o seu poder. Basta você crer e nele confiar. Espera no Senhor e Ele tudo fará, né? Então, tenha fé, porque a nossa casa é lá nos céus. Vamos ver uma outra parte aqui, que está em Apocalipse. Deixa eu achar aqui. Apocalipse capítulo 21, versículo 10 ao 11. Vamos ver onde a gente vai morar, se a gente obedecer à vontade de Deus. E levou-me em espírito a um grande e alto monte. É a revelação que o Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, deu para um dos seus discípulos, chamado João. Era um dos 12 discípulos que andava com o Senhor Jesus Cristo quando ele estava aqui na terra. O Senhor ressuscitou, cumpriu sua missão, foi para os céus. E depois levou João lá no céu, mostrou os acontecimentos futuros. E aqui mostrou para ele também a cidade onde nós vamos morar. Então vamos ler com a ajuda e a força de Deus o Santo Evangelho segundo João, o Santo Evangelho de João, no capítulo 21, verso 10 e 11. A Nova Jerusalém. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Glória a Deus. Aqui nos versículos seguintes estão falando da grandeza dessa cidade, o material que é feito, as paredes, o chão, como ela é adornada. Nossa, que dificuldade de falar a palavra. Tantas maravilhas que essa cidade tem, ela já está construída. E Deus quer te levar para lá. Uma cidade onde vai habita a justiça, o amor para toda a eternidade. Vamos ler também aqui, no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 21 ainda, do verso 15 ao 18. 15 ao 18? Não, do verso 22 ao 27. Sim. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Esses reis não é rei constituído por homem. São reis e rainhas constituídos por Deus. Porque está na sua palavra escrito que Ele nos fez reis e sacerdotes do seu reino. Você é um rei sacerdote. E você reinará eternamente nos céus. Então vamos continuar. E as suas portas não se fecharão, não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Glória ao nome santo do Senhor. É um privilégio ter o nosso nome escrito no livro da vida. E para isso, nós precisamos crer nele. Crer que ele possa nos salvar de todo o pecado, de todo o engano e nos fazer morar nos céus. E ele nos concede a salvação gratuitamente pelo seu amor. Basta a gente crer e tudo novo se fará. Pela sua palavra poderosa e gloriosa, que aquele que crer será salvo. Entrará na graça de Deus.
e chegará até a Nova Jerusalém. Vamos continuar lendo no livro de Apocalipse, no capítulo 22, do verso 1 ao 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Amém, glória a Deus. Então, Irmandade, a palavra está escrita. A palavra está escrita. Basta você crer, porque foi Deus mesmo que disse, e Ele cumprirá. Ele vela a sua palavra para cumpri-la. Ele colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Passa os céus e a terra, como ele disse, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso o Senhor nosso Deus. E as palavras de Deus são fiéis, verdadeiras e dignas de toda aceitação e se cumprirá. Se cumpriu, tem se cumprido desde o princípio, por que não se cumpriria agora? Vai se cumprir, está se cumprindo e se cumprirá. Na minha, na sua, na nossa vida. E o Senhor não vai te deixar. E olha bem, você não está sozinho. Porque o Senhor, Ele vai levar para os céus uma grande multidão, a qual ninguém pode contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas e reinos, para habitar com Ele lá na Nova Jerusalém. E você tem que entrar lá. Você precisa entrar lá. A sua alma está clamando, está pedindo, está suplicando pela misericórdia de Deus. E o João viu uma grande multidão de todas as nações e tribos e povos e línguas, trajando vestidos brancos, com palma nas suas mãos, diante de Deus e do seu Cordeiro, glorificando. É uma multidão muito grande. É profecia, já está escrito. A palavra de Deus nunca errou. E jamais errará. O que ele fala, acontece exatamente como ele fala, como ele diz. Ele chama as coisas que nem são como se já fossem. Ele disse, haja luz e houve luz. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. E o amor que Ele tem, Ele não quer te perder. Usa o livre-arbítrio, que é essa liberdade que Ele colocou nas suas mãos, para servi-lo. Usa para o bem, porque Deus é contigo e Ele não te deixou e nem te deixará jamais. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa força, que o seu Espírito Santo possa abençoar a vida de todos os que assistirem esse vídeo. Eu agradeço a Deus por essa força em nome do Senhor Jesus Cristo, e só o seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém.